Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. No vídeo de hoje eu vou te atualizar sobre algumas informações do Flamengo, que passa por negociação, passa por departamento médico. A CBF acabou já divulgando, as novas datas, então com isso você já tem que saber qual é o calendário do Flamengo dos próximos jogos. Tem uma omissão que ela é muito engraçada, mas na verdade é engraçado o modo de dizer, porque ela praticamente passa por uma covardia que uma parte da mídia acaba promovendo quando fala sobre o Flamengo, e tem mais assuntos. Então chega junto aqui, amigo rubro-negro. Diariamente a gente tem esse compromisso de te informar, trazer as notícias, informações, análise além da nossa opinião por aqui. Então chega junto diariamente, deixando sempre aquele seu like, que é sempre muito importante. Para começar, uma notícia que não é muito legal, Infelizmente tem se tornado uma cena rotineira. Jogos no Maracanã é uma enorme coincidência, A gente vê normalmente o Alexandro retorna pro time, e aí um jogo ou outro, tá o Alexandro precisando sair ainda no primeiro tempo. E aí o Flamengo acabou informando no último jogo, no espetacular último jogo do Flamengo contra o Vitória. Pô, tem vídeo aqui, cara, falando dessa enorme, espetacular vitória do Flamengo. Então você que ainda não conferiu, dá uma passada aqui no canal que tem sobre uma análise desse time, como ele jogou e tal. Enfim, o Alexandre, ele precisou novamente sair e tal. E aí o Flamengo divulgou em nota que o atleta Alexandro, que foi substituído ainda no primeiro tempo na partida contra o Vitória, foi submetido a um exame de ressonância magnética na terça-feira. O resultado apontou uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador já iniciou o tratamento sob supervisão do departamento médico do Flamengo. Então, certamente aí, Alexandro mais um período aí fora, Ayrton Lucas e Vinha. O Vinha que acabou jogando, entrou no lugar do Alexandro, então vão ali brigar aí por essa vaga pelos próximos jogos. Alexandro, então, mais uma vez fora. Vamos falar sobre o calendário novo aí da CBF, Pois, como vocês sabem, a CBF acabou promovendo uma mudança que impacta diretamente no Flamengo. E agora já tem as datas. Vou passar algumas destas datas que já foram divulgadas, tá? Adversário e dia, beleza? Flamengo e Juventude, então, confirmado, no próximo dia 14 de setembro, no domingo. O Flamengo enfrenta o Vasco no dia 21, uma semana depois, no estádio do Maracanã. Uma semana tem um confronto contra o Corinthians, fora de casa no dia 28. E aí tem o jogo contra o Cruzeiro no dia 2 de outubro, e aí a distância já diminui dos jogos. No dia 5, 3 dias depois, o Flamengo vai visitar o Bahia, fora de casa. Esse jogo está programado para as 6h30, mas como vocês sabem, pode ali haver alguma alteração. E caso aconteça essa alteração, você sabe que eu vou passar e vou te atualizar por aqui, não é isso? Vamos falar sobre o mercado de transferências. Afinal de contas, tem um jogador do Flamengo que já vai estar de saída, que é o jovem Lohan. Já entra naquele período onde os clubes vão trocando já os papéis, aquela papelada onde o departamento jurídico dá olhada naquelas minutas do contrato para que assim seja assinado e oficializado. E vamos lá, é aquilo. O Lohan estava para sair já do Flamengo, talvez ia para o futebol da Rússia, mas acabou não encaminhando bem as coisas. O Fortaleza, até num determinado momento, apareceu também. Mas a princípio, e onde tudo se caminha, ele vai para o futebol da Itália. Vai jogar no Pisa por um empréstimo. Mas um empréstimo que tem uma cláusula para uma ativação de uma obrigatoriedade de compra. Consequentemente, o Flamengo seria obrigado a vender. E que cláusula é essa? O Lohan estaria então encaminhando para jogar no Pisa, time italiano, que hoje está na Série A. Certamente você deve falar, putz, Pisa, que time... Cara, tem mais de 30 anos, na verdade tem 34 anos, foi no início dos anos 90, a última vez que eles estavam jogando na Série A, na elite do futebol italiano. Eles retornaram nessa temporada, o time é comandado pelo Gilardino, atacante, tetracampeão mundial pela seleção da Itália em 2006, e tem ali um projeto com alguns novos jogadores e tal, e o Lohan tem esse interesse. Então como seria esse empréstimo? O Flamengo emprestaria o Lohan. Como o Flamengo é obrigado, de que forma o Flamengo é obrigado a vender o atleta? O Flamengo será obrigado a vender caso o Lohan atinja 50% dos jogos do Pisa na temporada como titular. Considerável. E o valor é bem baixo, A gente está falando por cerca mais ou menos de 4 milhões de euros, tá mais aproximadamente 25 milhões de reais. Embora o valor abaixo, o Flamengo teria e permaneceria
com cerca de 50% de direitos econômicos do atleta. De uma certa forma é aquilo, né? Bom, vou apostar ali no projeto esportivo lá dos caras, vai que vocês conseguem valorizar, porque se depender daqui não vai sair nada. Mais ou menos é isso, né? A verdade é essa, né? O Lohan no Flamengo, conforme vai passando aí o tempo, apesar, né, dele ser muito jovem, mas a gente não consegue ver uma perspectiva a curto prazo dele jogar no Flamengo, no time principal, e conseguir assim se valorizar. Então, teria esse valor bem abaixo, 4 milhões, sem dúvida nenhuma, mas o Flamengo então permaneceria com 50%, vai que os italianos conseguem fazer o que o Flamengo não consegue ou não tem espaço para isso, beleza? Além disso, galera, cara, isso é muito curioso, cara, é aquilo que eu falo. Chega a ser engraçado se nós quisermos levar isso pro bom humor, mas na verdade é tudo muito roteirizado, né? Certamente você, amigo rubro-negro, que vai acompanhando a mídia, né? Não apenas a mídia do Rio de Janeiro, mas a mídia também de São Paulo, de qualquer região do país, você sabe que o pessoal, quando fala sobre um exemplo, fair play financeiro, sempre acaba citando ali o Flamengo sempre está nos escopo ali do texto, ou se tem uma imagem sobre fair play financeiro, tem o escudo do Flamengo e tal, e talvez até mesmo por isso, acaba encaminhando ali o tema meio confuso, né? Como se o Flamengo tivesse alguma coisa a ver com fair play financeiro. Não, muito pelo contrário. Quem tem que ficar preocupado com o fair play financeiro é quem não consegue honrar os seus compromissos e com isso então teria um limitador para comprar jogador e tal. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o Flamengo, como você sabe, ou talvez não saiba, o Flamengo está longe de ser um dos clubes brasileiros que mais tem gastado nessa janela de transferência. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A gente sabe aí, né, já desde recentemente, com o John Textor, né, dando valores, né, a gente fala de casa mais de 600 milhões, e aí novamente, né, o Botafogo, agora é o Palmeiras, o clube da vez. O Palmeiras gastou cerca de 700 milhões de reais nessa janela, cara, de transferência, nessa temporada. Cara, a gente tá falando de 700 milhões. Pra você ter uma ideia, por exemplo, o Flamengo conseguiu ali o Jorginho de graça, né? O Saúl de graça, pelo salário, altos salários, evidente. Mas a gente não tá falando nem da metade. O Palmeiras é mais do que o dobro. Mas aí, quando você fala sobre gestão financeira, os clubes que gastam, tem sempre o Flamengo na memória, né? O próprio torcedor do Flamengo acaba caindo nessa pegadinha. E alguns, né, jornalistas, a mídia, sempre tratam o Flamengo, não, porque o Flamengo gasta a disparidade. O Palmeiras, com essa listinha aqui, como vocês estão vendo, está alcançando praticamente 700 milhões de reais, né? Agora com a recente contratação aí do Andrés, né? O Andrés podendo reencontrar com o seu Palmeiras, ele vai, cara, quase 700 milhões. O Flamengo não tem nem 300. Só para ter uma ideia dessa diferença, ultrapassando então assim o Botafogo. O Palmeiras, assim como o Flamengo, né, tem o recurso ali para o fair play também, não teria, né, também não teria nenhum impacto, mas é engraçado sobre isso, né, quando fala sobre essa gastar, sempre Flamengo, porque na verdade olham o resultado final, né. O Flamengo bem, o Flamengo vencendo, o Flamengo brigando, o Flamengo sendo protagonista, o quanto o Flamengo gasta incomoda. Se não tivesse no meio da... Estavam nem aí, não tava nem sendo citado, né? Mas é muito curioso isso, né, cara? Sem dúvida nenhuma. Então, amigos, chega junto aqui com a gente, deixa aí o seu like, eu vou terminando o nosso vídeo por aqui, a gente vai se vendo até amanhã. Grandíssimo abraço, deixa a sua curtida, cara, não se esqueça, valeu? Até um próximo vídeo, valeu!